Querido Deus, aqui estou, Pai. Usa-me, Senhor, como um vaso. Ajuda-me, Senhor, a transmitir e a passar tudo aquilo que Tu tens colocado no meu coração. Que, Senhor, não se perca nada. E também que não vá nada mais do que aquilo que o Senhor também quer que eu fale nesta noite. Mas, Senhor, que eu possa ser um vaso. Quero ser usado por Ti nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar nesta noite de alguns tipos de fé, e uma fé em especial, que eu, lendo a palavra de Deus, eu tenho lido muito sobre fé, amados, e tenho procurado muito na Bíblia sobre fé, porque aquilo que nós precisamos é algo forte que, quando chega até as nossas vidas, nós temos mais credibilidade em transmitir. E eu cheguei lá no final da Bíblia, tem algumas coisas que falam sobre fé imposta. O que é imposta? Ou é algo que tem que ser cumprido, é algo obrigatório. E nós não gostamos de nada imposto, nós não gostamos de nada obrigatório. Muitas vezes que se falar algo para nós, se você fizer isso, você vai conseguir aquilo, a gente já desiste de cara, porque existe uma condição para se obter. Mas é algo que é necessário. E eu quero iniciar a minha pregação aqui lendo algo que eu também achei, que eu vou usar como introdução. Se chama A Rocha. Preste atenção. Um homem estava dormindo à noite no interior do seu quarto, quando de repente a sua casa se encheu de luz. E o Senhor lhe apareceu. E o Senhor disse ao homem que ele tinha um trabalho para ele, e mostrou uma rocha enorme em frente da sua casa. O Senhor explicou ao homem que ele deveria empurrar aquela rocha com toda a sua força. Isso o homem começou a fazer dia após dia, por meses. O homem se esforçou do amanhecer até o pôr do sol, seus ombros empurrando a superfície da rocha enorme e fria. Mas a rocha não mudava. Cada noite o homem retornava à sua casa, cansado, músculos doendo e sentindo-se derrotado, porque não havia conseguido mudar a grande rocha. Vendo o homem que estava mostrando sinais de desistir, o maligno começou a colocar pensamentos negativos na cabeça dele. De repente o homem se achou pensando: você está tentando há muitos meses mudar essa rocha e nunca conseguiu nada. Para que está se desgastando? Isso não trará resultado nenhum. Mais tarde o homem começou a duvidar. E duvidar como? Assim, será que Deus queria que eu continuasse esse tempo
move as montanhas é Deus. Isso me impactou. Por quê? Aquele homem tinha fé, senão ele não tinha ficado meses empurrando. Só que a fé dele estava baseada numa expectativa. E muitas vezes nós confundimos expectativas com fé. Mas as duas coisas são completamente diferentes. Sentimentos diferentes que não se misturam. Olha só, fé, nós já vimos aqui, é a certeza que algo vai acontecer. Fé é uma convicção. Eu nunca vi, sequer vi, nem sei se existe, mas eu tenho certeza que vai acontecer. E a fé verdadeira, ela nunca erra. Agora, olha só, o que é expectativa? Expectativa é um sentimento vacilante. Ele não há uma absoluta certeza. A expectativa é gerada por situações. A expectativa é gerada por coisas que nós conhecemos. Por exemplo, minha filha tem expectativas que eu vou dar um presente de Natal para ela. No que se está baseada essa expectativa? Se está baseada que em todos os natais eu dei um presente para ela. Agora, essa expectativa pode ser aumentada um pouco ou diminuída. De que forma? Ela chega na minha loja e ela vem eu reclamando, a expectativa dela diminui. Olha, meu pai não está ganhando bem, então talvez o presente vai ser menor. Ou ela chega e tem a expectativa de falar, meu pai está ganhando muito bem, meu presente vai ser enorme. Aí o que acontece? Chega no dia, ela até ganha o presente, só que o presente, ele não satisfez a expectativa que ela tinha. Aí, o que acontece? Aquilo que parecia ser fé, começa a ser uma frustração, mesmo recebendo. Por quê? A expectativa é diferente de fé. Nós temos expectativa, por exemplo, ela não é uma absoluta certeza. E na expectativa nós fazemos perguntas da seguinte forma: nossa, será que meu cônjuge é fiel? Será que eu finalmente vou passar no concurso? Agora, olha só, a fé não gera esse tipo de situação. A fé gera certeza. A expectativa gera angústia, a expectativa gera dúvida, a expectativa gera ansiedade. Só que Jesus nos deu grandes lições de fé, mas nos orientou a abaixar as nossas expectativas. Lembra do versículo? Não andeis ociosos por coisa alguma. O que é isso? É um rebaixador de expectativa. Muitas vezes a Bíblia diz que fala para a gente não ser ansioso com o futuro, deixar cada dia, nós vivamos um dia de cada vez. E quanto maior as expectativas, maior a chance de nós se frustrarmos. Mas eu quero falar nesta noite, quero que vocês abram no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20, algo que garante o sucesso. Nós vamos falar de uma expectativa não baseada em nós, uma fé imposta por Deus, uma fé que a lei deve ser cumprida e se cumpre
E precisava algo no coração das pessoas que gerasse fé. E a Bíblia diz que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E o rei Josafá, ele fala, crer é ter fé, amados. E aqui é um condicional, ele coloca para as pessoas, crede no Senhor vosso Deus. Quem crê em Deus, o que acontece? Estará seguro. Quem crer nos seus profetas, o que acontece? Prosperareis. Só que tudo isso tem condicionais. E como eu já falei, nós não gostamos de condicionais. Nós gostamos de certeza. Mas no terreno espiritual, se existe fé. E fé é a certeza. Fora disso, só são conjecturas e só são expectativas. Marcos, quero pegar textos bíblicos que falam sobre fé. Marcos 11, de 22 a 24 diz: E Jesus respondendo disse-lhes: Tendes fé em Deus? Porque em verdade te digo, qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crendo, recebereis e tê-las-ei. Olha só quantas condições. Primeiro, a fé tem que ser em quem? No meu dinheiro, nos meus amigos, nas minhas posses, na minha força? Não. A fé tem lugar a ser depositada. Essa fé tem que ser depositada em Deus. Em segundo, há uma condição: não duvidar no seu coração. E isso é algo que mexe com a gente, a dúvida. E aquilo que nós cremos, há uma certeza. Digo que todas as coisas que você pedir, orando e crendo, recebê-la-eis. Eu percebo alguns heróis da fé. Eu já li algumas biografias de pessoas que realmente tinham fé e criam e alcançaram o inimaginável para ela. Mas nós estamos falando de fé imposta, aquela fé a qual deve ser obedecida. E aí eu quero ler mais um texto. Em Lucas 8, capítulos 50 e 51, nós vemos o exemplo da cura da filha de Jairo. Quem era Jairo? Jairo era um dos principais da sinagoga. O que era uma sinagoga? Era uma igreja. Então, Jairo era alguém que deveria ter fé, ou pelo menos ele provavelmente já tinha pregado muitas vezes de fé. Jesus, porém não ouviu, e teve uma circunstância que a filha de Jairo ficou doente. E Jairo chega até Jesus, vocês podem acompanhar aí no texto, e ele pede ajuda a Jesus. E Jesus, vendo Jairo, Jesus fala, respondeu: não temas, crê somente, e ela será salva. Queridos, eu gosto de colocar na situação. Quem era Jairo? Era uma pessoa importante. E quando Jesus falou, creia que ela será salva, aconteceu alguns acontecimentos mais. Jesus ia indo e a multidão cercou.
vejo o seguinte, Jesus poderia dizer, meu brother, Jairo, esse cara importante está aqui, eu vou ir rapidinho para sua casa. Mas ele demorou-se um pouco, e nesse intervalo uma mulher tocou e foi curada. Jesus parou e começa a falar quem me tocou, e eu vejo na situação que o texto diz que a mulher, vendo que não podia se esconder, e eu imagino o seguinte, aquela mulher, ela não estava com medo, porque ela estava num lugar que ela não poderia estar. A mulher, ela sofria um fluxo de sangue, uma hemorragia, ela menstruava constantemente, e uma mulher menstruada na época era tida como impura, e ela poderia morrer ali na hora. Primeiro, porque Jairo era o chefe da sinagoga, era o bambambam ali, e era a filha de Jairo que estava enferma, e ela para o mestre, e a multidão estava ali, só faltava, e ela a princípio não falou, não. Eu imagino Jesus olhando no olho daquela mulher e falando, quem me tocou? Quem me tocou? E ele constrangeu ela a dizer o que aconteceu. E aí nós vemos que o milagre ali da fé, e a fé dessa mulher é uma fé diferente, ela não é uma fé imposta, a fé dessa mulher era uma fé aprendida, ela aprendeu vendo que as pessoas que chegavam a Jesus não eram despedidas vazias, e muitas vezes, e essa fé aprendida também funciona, porque nós vemos Jesus elogiando essa fé. Por exemplo, quando foi aquele centurião, um servo centurião até Jesus e pediu para que Jesus fosse curar o empregado daquele centurião, aquele centurião havia aprendido sobre fé, ele havia aprendido sobre obediência, porque fé é obediência. E aí o que aconteceu? Jesus elogiou aquilo que aquele centurião fez. Ele falou, não precisa ir lá, Jesus, basta uma palavra sua. Muitas vezes nós temos essa fé, que é a fé da obediência, a fé aprendida, mas muitas vezes Jairo não tinha. Por quê? Porque a fé aprendida vai até certo ponto, ali era o servo do centurião, mas talvez se fosse a filha dele, fosse diferente. Daí teria que ser uma fé imposta. E qual é a fé imposta que Jesus diz? Não temas, crê que ela viverá. Então, aí continua, e no versículo 51, entrando em casa, não deixou ninguém entrar, senão Pedro, Tiago, João e o pai da menina. Aqui, eu percebo algo importante. Na questão de fé imposta de Deus, não fica falando, nem convidando ninguém, nenhum matador de sonho, nem um matador de fé, nem um coveiro, deixa entrar junto. Porque pode atrapalhar. Até porque, quando Jesus passou pela porta, todo mundo falou, ela já morreu. E Jesus falou, não, ela está viva. Começaram a rir, zombar dele. E perto de zombaria, de pessoas assim, pode ver, não acontece milagre não. Só acontece perto de pessoas sedentas. Milagre. E acontece um grande milagre e nós vemos que Jairo creu e aconteceu o milagre, mas eu também creio que ainda há tempo, e eu quero falar mais um texto aqui que se encontra em João 20,
Evangelho de João, capítulo 20, do 27 a 29. Aqui diz, João 20, do 27 a 29. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão ao meu, a tua mão, e põe do meu lado, e não seja incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. E disse-lhe Jesus: por que me viste, Tomé? Crestes? Bem-aventurados os que não viram e creram. O que me chamou a atenção sobre essa passagem aqui foi a falta de algo fundamental de um discípulo de Jesus. Vocês já perceberam que Tomé passou quase invisível? O que você se lembra de Tomé na Bíblia? Nem antes, nem depois disso. E por que isso está na Bíblia? Você entende que algumas situações eram discípulo? Por que esse discípulo não foi citado? Porque ele não tinha fé. E quem não tem fé não acontece nada. Quem não tem fé não tem expressão para nada. Quem não tem fé dá a impressão que não faz nada e nem existe. Por quê? Nunca mais se viu. Aí você vê, se você é um cristão, o fundamental na vida do cristão é fé. E eu ainda quero ler mais um texto. Efésios 6,16 diz: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Aqui também é um elemento fundamental e indispensável, que é a fé. A fé nos serve como escudo. Ela está imposta a nós. Se eu tiver a fé, ela vai ser meu escudo. Esse versículo, ele fala a mesma coisa que o primeiro que eu vi: crede em Deus, estareis seguros. E eu quero estar encerrando já com Hebreus 11,6, que é um dos versículos que eu acho mais interessante na Bíblia, que fala sobre fé. Ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Queridos, sem fé não se agrada a Deus. Sem fé não se tem o favor de Deus. Sem fé, e como a gente demonstra que a gente não tem fé para Deus? Muitas vezes nós não somos ditimistas. A gente não tem fé que Deus vai retribuir com a medida recalcada, sacudida e transbordante. E a gente quer, a gente fala sobre muitas coisas, mas a gente não crê nisso. E daí o que acontece? A gente não vive isso também. A gente não vive a prosperidade. Não é próspero. E eu falei que era o último, mas tem mais um que gostaria de ler. Tiago 1, de 5 a 6. E encerrar com esse. A palavra de Deus diz, mas às vezes eu falando aqui, você pode falar, mas pastor Joaquim, você falando dessa forma, então eu estou perdido, eu não tenho fé. O que eu faço? A palavra em Tiago 5, capítulo 1, versículo 5 e 6 diz: se algum de vós falta sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe dado. Só que tem um porém, peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é
é levada pelo vento e lançada para uma e para outra parte. E uma dica que eu digo: se não há fé em sua vida, a fé pode ser aprendida. A fé é aprendida de que forma? Através da palavra de Deus. A palavra de Deus gera fé em nossos corações. Eu queria encerrar essa parte da palavra. Eu queria orar nesta noite. Orar não somente pelos que estão aqui hoje de manhã. Algumas ansiedades foram apresentadas aqui. Nós estávamos em algumas pessoas e eu creio que Deus pode suprir todas elas. E eu citei outro dia o Salmo 121, olhe para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E eu creio nisso de coração mesmo. E creio que orando Deus responde. E você que crê também. E se não crê, faz igual